paz do Senhor, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 6, que tem por título A Imaturidade Espiritual dos Coríntios. Esta lição foi inteiramente dedicada ao estudo da primeira carta aos Coríntios, comentada pelo pastor Natalino das Neves. É um tema muito importante, pois trata de problemas que ocorriam na igreja de Corinto e que precisaram ser tratados por Paulo. Infelizmente, nós aqui em 2021 padecemos de muitos destes mesmos problemas. Portanto, as mesmas instruções dadas pelo apóstolo à igreja de Corinto também podem ser aplicadas a nós. O assunto de hoje discorre a respeito da maturidade espiritual, mais especificamente pelos problemas causados pela imaturidade espiritual dos coríntios. A lição de número 2, ao falar da ação de graças de Paulo pela igreja de Corinto, já introduziu o assunto, ao comentar sobre o que define de fato a maturidade do cristão, não são os seus dons, mas sim o fruto do Espírito que é manifestado na pessoa. Hoje entraremos em mais detalhes a respeito desse tema, sobre como a falta de maturidade é maléfica e prejudica a igreja como um todo. O texto do dia está na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 3, verso 1, que diz assim: Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. E a síntese da lição diz assim: a imaturidade espiritual traz muitos prejuízos à igreja, como as dissensões. Paulo inicia a primeira carta aos Coríntios saudando os irmãos e dando graças a Deus pela vida deles. Mas logo na sequência do texto, o apóstolo faz uma breve exortação e comenta a respeito de alguns problemas que estavam ocorrendo na igreja de Corinto. No capítulo 3, ele entra em mais detalhes a respeito desses problemas. Alguns estavam dizendo que eram de Paulo, outros de Apolo, e Paulo os corrige, afirmando que eles estavam sendo carnais. A carta os adverte que eles estavam vivendo segundo padrões humanos. Paulo plantou como um missionário pioneiro, trazendo a mensagem da salvação. Apolo regou, ajudou os crentes a se tornarem mais fortes na fé, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. É certo que devemos demonstrar respeito pelos nossos líderes. São as pessoas que Deus escolheu para nos ajudarem na caminhada. Mas nunca devemos colocá-los em pedestais que criem barreiras entre as pessoas, e muito menos considerá-los como substitutos de Cristo. O texto bíblico da lição está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao 5. Se por um lado, no capítulo 1, Paulo inicia com elogios e ações de graças, para só então iniciar a exortação, no capítulo 3 ele já foi mais direto. O fato é que os irmãos daquela igreja de Corinto estavam discutindo como crianças, e isso os estava levando a divisões que os distraíam do verdadeiro propósito, que é expandir o reino de Deus. Crentes imaturos são carnais, controlados por seus próprios desejos. Já o crente maduro, mesmo com todas suas falhas, está em sintonia com a vontade de Deus. Isto nos leva a refletir sobre o quanto temos aplicado esta verdade em nossas vidas, o quanto permitimos que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa. Permitir que nossos próprios desejos nos controlem impede o nosso crescimento espiritual. E a igreja de Corinto havia sido fundada há pouco tempo pelo apóstolo Paulo e, em consequência disso, seus membros tinham pouco tempo de conversão e pouca experiência na caminhada cristã. Eram pessoas que estavam vindo do paganismo e do judaísmo, mas apesar de já terem sido alcançadas pelas boas novas, ainda não estavam totalmente libertas de seus antigos modos de vida. Paulo ressalta que naquela igreja haviam comportamentos carnais, tendo como resultado uma fé egoísta e fechada. O apóstolo então exorta os membros daquela igreja a crescerem espiritualmente, deixarem de ser infantis para então alcançar a maturidade cristã. A igreja de Corinto estava localizada em um ambiente complicado para um cristão. Estavam sujeitos a diversos tipos de influências negativas. Então, não devemos julgá-los,
mas procurar compreender o contexto em que eles estavam inseridos e refletir se, no lugar deles, seríamos muito diferentes. A verdade é que, depois da queda, o mundo nunca mais foi bom. Sempre houve pecado, imoralidade, corrupção, dor e morte. Isso tudo porque adquirimos uma natureza decaída. Portanto, somos também dependentes da misericórdia do Senhor. Alguns irmãos de Corinto estavam levando uma vida dupla, participando secretamente de costumes daquela cidade que não estavam de acordo com o Evangelho e, ao mesmo tempo, participando das reuniões da igreja. Eles tinham uma aparência de santos, julgavam e criticavam os outros, mas sem o propósito de tornar a igreja melhor. Infelizmente, ainda em nossos tempos, muitos cristãos ainda se comportam como os irmãos da igreja de Corinto. Precisamos tomar cuidado com certas inovações, com certos líderes que não buscam proclamar o Evangelho de Jesus, mas que trazem uma teologia consumista que visa atender os desejos carnais. O cristão que não tem uma fé alicerçada na Bíblia, que é a palavra de Deus, está sujeito a ser levado por qualquer vento de doutrina, conforme o próprio apóstolo Paulo também instrui a igreja em Efésios 4,14. E é interessante observar que as datações das cartas paulinas nos indicam que a carta aos Efésios foi escrita após a primeira carta aos Coríntios. Porém, podemos notar que, apesar de serem em outra igreja, outra cidade, em outro contexto, eles compartilhavam do mesmo problema, a falta de maturidade espiritual. Paulo compara os irmãos de Corinto a crianças, mas em um sentido negativo, demonstrando a incapacidade deles de compreender a seriedade do Evangelho e das coisas de Deus. Porém, precisamos tomar cuidado com relação à interpretação deste texto, de maneira que não sejamos injustos com as nossas crianças. Paulo não está criticando as crianças. A Bíblia diz que é delas que sai o perfeito louvor. A criança deve viver a sua infância, agir como criança. O problema é o adulto se comportar como criança. E era exatamente o que estava acontecendo em Corinto. A advertência foi para os adultos, pois eles estavam sendo infantis. Não havia problema algum com as crianças. Temos exemplos positivos em outras passagens da Bíblia falando sobre as crianças. Um bom exemplo está na carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, que diz assim, primeira epístola de Pedro. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. O autor do texto sagrado usa a figura da criança recém-nascida como um bom exemplo, trazendo a ideia de que devemos desejar esse leite espiritual. Jesus também faz uso dessa analogia em Mateus 18,3, quando afirma que aquele que não for como criança, de maneira alguma entrará no reino de Deus. Observamos que os irmãos de Corinto não estavam vivendo experiencialmente o Evangelho, e há uma grande diferença entre ter conhecimento e aplicá-lo. Muitos cristãos passam a vida na igreja, conhecem a Bíblia, mas não conhecem a Jesus. Espiritualmente ainda são como crianças, engatinhando na fé, mesmo estando na idade adulta. E na continuação do texto, Paulo comenta que não pode dar comida sólida a eles, pois ainda não podiam suportar. Pais responsáveis sempre darão o alimento apropriado para a criança. Da mesma maneira, Paulo, como um pai espiritual para os coríntios, tomou esse cuidado de não dar a eles de só dar a eles o alimento que eles poderiam absorver. Por conta da imaturidade dos irmãos de Corinto, Paulo precisou alimentar-lhes com leite, um alimento que originalmente deveria ser dado somente a crianças. Isso aconteceu porque aqueles irmãos não estavam preparados para o alimento sólido. Em outras palavras, eles não estavam preparados para ouvir uma doutrina de adulto, pois eles ainda não poderiam digerir. Irmãos, esse é um alerta para nós de que devemos receber o alimento sólido, devemos nos preparar para isso. Nossa vida cristã é uma caminhada e ela tem um início, todavia precisamos evoluir, assim como uma criança precisa crescer até chegar ao ponto em que possamos discernir sobre o que é bom e o que é mal. O problema é que eles estavam em um processo lento de crescimento, não estavam necessariamente estagnados, mas eles se achavam adultos e prontos.
enquanto seus comportamentos não evidenciavam isso. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu com sabedoria aos irmãos, mostrando que eles precisavam amadurecer na fé e que tinham que avançar. E ele faz isso com muito amor, de uma forma branda, mas sem deixar de ensinar aquilo que era necessário para aqueles irmãos. Que possamos prosseguir em nossa caminhada, nos tornando mais maduros a cada dia, para estarmos preparados para o grande dia do Senhor. E o que pode nos impedir de crescer na fé? A resposta para essa pergunta se encontra no tópico de número 2 desta lição. Uma das principais paixões humanas que os crentes imaturos e carnais não conseguem controlar é a inveja. Este é um sentimento terrível e destruidor que pode trazer muito sofrimento, tanto para aquele que é a fonte, quanto para aquele que é o alvo da inveja. Ela interfere na capacidade de julgamento do indivíduo, de forma que o sucesso do outro se torna um peso para ele. Na igreja, a inveja produz contendas e divisões. Ainda assim, como podemos ver na carta de 1 aos Coríntios, esse sentimento existia na igreja. Alguns membros estavam tentando denegrir a imagem de Paulo, pois na verdade tinham inveja dele, o viam como um concorrente. A inveja é listada também como uma das obras da carne, conforme a palavra de Deus nos ensina na carta aos Gálatas. E quem não for liberto desse sentimento não herdará o reino de Deus. Portanto, sejamos prudentes. O cristão precisa identificar se este sentimento está tomando espaço no seu coração e, caso isso seja verdade, solicitar ajuda ao Espírito Santo. Deve também manter uma vida devocional saudável, de oração e meditação na palavra de Deus. Ao fazer isso, estará se protegendo desse sentimento destruidor e demonstrando que tem maturidade espiritual. No entanto, embora a inveja seja destrutiva, ela não é o único sentimento que causa problemas na igreja. A ambição, o desejo por reconhecimento, a arrogância, dentre outros sentimentos, também têm potencial para gerar problemas. Ao que vemos na carta paulina, todos esses sentimentos estavam presentes na igreja de Corinto. Eles causam divisões, impedem que venhamos a andar de maneira sincera diante de Deus e também dos nossos irmãos. Pessoas que promovem na igreja contendas fazem isso porque ainda são carnais, imaturas espiritualmente. Há ainda outro episódio na Bíblia em que houve esse tipo de disputa. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, os discípulos de Jesus iniciaram uma discussão para saber quem era o maior entre eles. Jesus estava no final do seu ministério, os discípulos, mesmo após 3 anos andando com Jesus, ainda estavam deixando que o sentimento de inveja e disputa infantil aflorassem entre eles. Então, Jesus explica com muita paciência para eles que não havia necessidade daquela discussão. E que o alerta de Paulo aos Coríntios e os ensinamentos de Jesus possam servir de exemplo para nós, de forma que venhamos a manifestar o fruto do Espírito em nosso viver, que não nos condena, mas nos conduz à vida eterna. Amém? E Paulo via cada membro da igreja como parte de uma grande unidade, que é o corpo de Cristo. A igreja é um organismo vivo, composto por diversas partes com funções diferentes, mas que atuam em unidade. A igreja deve partir do pessoal para o coletivo, mas os coríntios estavam criando divisões e enfraquecendo o corpo de Cristo. Paulo então os instrui a valorizar o trabalho em equipe, promover a união, assim como um corpo deve ser, para assim superar as divisões. A igreja não é um ambiente de competição, mas de cooperação e de serviço. O apóstolo comenta sobre o fato das pessoas dizerem sou de Paulo ou sou de Apolo. Então ele ensina que ambos estavam a serviço de Deus, fazendo um trabalho de cooperação. Os coríntios, por não compreenderem esse propósito, por não trabalharem em unidade, defendiam as qualidades dos seus líderes. Enquanto isso, Paulo e Apolo trabalhavam juntos, somando forças em prol da proclamação do Evangelho. Esta é a diferença entre o cristão maduro e o imaturo espiritualmente. O cristão maduro entende que a obra não é dele, mas trabalha com dedicação como forma de gratidão por tudo que o Senhor Jesus fez na sua vida, sem buscar méritos ou reconhecimento. E no tópico 3 da lição, o comentarista destaca o perigo da estagnação na fé. Paulo utiliza a figura da arquitetura para demonstrar a importância de estar sobre bons fundamentos.
se ele não for sólido, compromete toda a construção. E ele compara Jesus Cristo ao fundamento de um edifício, demonstrando a importância de estarmos alicerçados nele. Sem Jesus, que é a rocha eterna, não teremos um fundamento sólido que resista à tempestade e ao vento. O apóstolo afirma que, segundo a graça de Deus, tudo que ele fez foi segundo a graça de Deus. Ele não se apresentava como alguém perfeito ou superior, mas como um servo. Assim, mesmo diante das dificuldades, do desânimo e da tristeza que passou devido ao comportamento dos coríntios e pela reação deles às suas orientações, Paulo mantinha sua fé inabalada. Não no sentido de nunca sentir tristeza, desânimo, mas de ter a capacidade de superar esses sentimentos. O cristão não está livre desses sentimentos negativos, como a tristeza, mas ele pode confiar que o Senhor estará com ele e a todo momento e o dará forças para vencer. A fé de Paulo não estava alicerçada na sua formação secular ou religiosa, nem nos feitos do seu ministério, mas na cruz de Cristo. E por isso, com base nesse sólido fundamento que ele se manteve diante das dificuldades. Paulo, de uma forma muito sábia, usa a própria Escritura para mostrar a eles que não devemos ir além da mensagem do Evangelho. A salvação por meio do sacrifício de Jesus Cristo, quando ele diz, não ultrapassem o que está escrito. E a consequência disso é que alguns membros, por substituírem esse fundamento lançado por Paulo, o qual é Cristo, estavam estagnados na fé. Precisamos estar alertas. É certo que há muito conhecimento secular, a humanidade se desenvolveu, mas quando falamos das coisas espirituais, de salvação, a verdade não está nos jornais, nem nos livros, nem tampouco nos artigos científicos, mas na palavra de Deus, e ela testifica que Jesus é a verdade. Paulo comenta sobre a importância dos materiais usados na construção da obra, os quais precisam ter boa qualidade e estar em conformidade com a fundação. Cada fase da construção também deve refletir a imagem de Jesus. A carta apresenta diversos tipos de materiais, alguns de boa qualidade, como ouro, prata e pedras preciosas, e outros de má qualidade, como madeira, feno e palha. E Paulo usa essa comparação para mostrar o que as pessoas fazem em relação aos seus fundamentos, que não podem ser diferentes de Jesus Cristo. Alguns irmãos vivem em conformidade com a palavra de Deus, constroem suas casas espirituais com materiais melhores. Outros levam uma vida cristã de aparência, construindo suas casas com os piores materiais. No entanto, a obra de cada um será revelada pelo fogo, que provará a sua qualidade. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, receberá a recompensa. Se queimar, não receberá. Paulo provavelmente faz essa advertência porque os coríntios estavam vivendo como se esse dia não fosse chegar. Eles estavam ignorando o julgamento divino, no qual não haverá engano e nem injustiça. O texto também afirma que quem faz a obra de Deus de forma ilegítima não ficará encoberto. Deus conhece os corações de todos nós e não julga pela aparência. Cristo avaliará a contribuição de cada ministro na igreja e no dia do julgamento será revelada a sinceridade do trabalho de cada um. O bom trabalho será recompensado, o mal será destruído. Vale lembrar que o texto não está falando de salvação. Aqueles que trabalharem mal, mas forem fiéis ao Senhor, alcançarão a salvação, mas suas realizações serão perdidas. Então fica a lição para nós de que devemos fazer a obra do Senhor com zelo e temor, sem buscar recompensas ou glória pessoal. E no último tópico da lição é destacada a riqueza que o salvo possui em Jesus Cristo. É algo que deve ser valorizado para a glória de Deus e nunca para nos tornar sábios aos nossos próprios olhos, visto que esse comportamento é caracterizado como loucura para Deus. Os irmãos da igreja de Corinto tinham uma aparência de piedade, mas a verdade é que tinham um conceito muito elevado de si mesmos. Devemos sim buscar sabedoria humana. O que o cristão não pode é usar isso para se prevalecer diante do próximo, do irmão que é mais simples do que ele. Por fim, especialmente para vocês que são jovens e que estão nos ambientes acadêmicos ou profissionais, sabem que em muitos lugares
aqueles que se consideram mais intelectuais debocham da nossa fé e chegam a humilhar aqueles que se declaram cristãos. Mas não se deixe abalar. Jesus sempre estará conosco e lembre-se do que ele nos prometeu no Sermão da Montanha, que grande será a recompensa nos céus. Fechamos essa lição com mais um texto que está em Coríntios, capítulo 14, verso 20, que diz assim: Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. A inocência da criança é encantadora. Temos muito a aprender com elas. Porém, com relação ao entendimento, não podemos ser como elas. A criança ainda está aprendendo tudo, não teve tempo suficiente para absorver o conhecimento necessário para a vida, mas nós adultos não. Tivemos bastante tempo para amadurecermos. Não podemos agir como meninos na fé. Afinal, como vimos na lição de hoje, algumas das consequências desastrosas desse modo imaturo de agir. Que Deus os abençoe e até a próxima.